Para encerrar, vamos ver como expressar o vetor velocidade angular em termos dos ângulos de Euler. Isto é importante, principalmente para a formulação lagrangiana da dinâmica do corpo rígido. A parte rotacional do movimento de um corpo rígido pode ser descrita pelos três ângulos de Euler. A lagrangiana, então, deve ser uma função dos ângulos de Euler e das velocidades correspondentes. Φ, θ, psi, Φ ponto, θ ponto, psi ponto. Mas, tipicamente, a energia cinética de um corpo rígido se exprime em termos da velocidade angular do corpo. Consequentemente, é necessário que nós tenhamos uma expressão do vetor velocidade angular em termos dos ângulos de Euler e suas taxas de variação temporais. Bom, vamos relembrar a definição dos ''ângulos de Euler''. Uma orientação final, x', y', z', de um sistema de eixos, pode ser obtida a partir da configuração inicial x, y, z, por meio de 3 rotações sucessivas, cada uma delas servindo para definir um dos ângulos de Euler. A primeira rotação é em torno do eixo z original de um ângulo φ, que leva a um sistema intermediário xi, eta, zeta, onde o eixo zeta coincide com o eixo z. A matriz que executa essa rotação nós chamamos de D. A segunda rotação é em torno do novo eixo xi, de um ângulo θ, de tal modo que esse eixo eta sobe, o eixo zeta é deslocado de um ângulo θ, a rotação é feita de um ângulo θ em torno do eixo xi, o que leva a um segundo sistema intermediário de eixos xi', eta', zeta'. A matriz que executa esta rotação é chamada de C. E a terceira rotação é novamente em torno do terceiro eixo do sistema intermediário xi', eta', zeta'. Então é uma rotação em torno de zeta', que é a mesma coisa que dizer que é uma rotação em torno de z'. Rotação em torno de zeta' faz com que esse eixo não mude, e esse eixo é o novo eixo z' do sistema de eixos final. Então isso leva, finalmente, por uma rotação de um ângulo psi em torno do eixo zeta', que é idêntico a z', se chega aos eixos na orientação final x', y', z'. Observem que, no intervalo de tempo dt, os ângulos φ, θ e psi mudam, em geral, infinitesimalmente. O vetor velocidade angular correspondente a essa rotação infinitesimal no intervalo de tempo dt pode ser expressa da seguinte maneira: se nós imaginamos que só o ângulo φ muda, há um vetor velocidade angular associada a uma variação infinitesimal do ângulo φ. Por definição, esse vetor ômega-φ é um vetor cuja magnitude é igual a φ ponto, a taxa de variação do ângulo φ, vezes o vetor unitário ao longo do eixo de rotação, que no caso aqui seria o eixo z, mas não importa muito no momento. Ao mesmo tempo, o ângulo θ muda infinitesimalmente, mas uma mudança do ângulo uma mudança infinitesimal no ângulo θ
é uma rotação em torno desse eixo xi ou xilinha, tanto faz. Então há um vetor velocidade angular associado à taxa de variação do ângulo θ, que nós vamos chamar de ômega θ. E finalmente há um vetor velocidade angular associado à variação temporal do ângulo ψ, que é ψ ponto vezes o vetor unitário ao longo do eixo de rotação, que no caso aqui é o eixo zeta' ou z', tanto faz. Mas o fato é que existe uma velocidade angular associada ao ângulo ψ. E o vetor velocidade angular é a soma dessas três contribuições, porque no intervalo de tempo dt, em geral, os três ângulos mudam simultaneamente. Aí nós podemos optar por ou tentar obter as componentes do vetor velocidade angular relativas ao sistema x, y, z, que é um sistema de eixo supostamente inercial, ou ao sistema de eixo x', y', z', que acompanha os movimentos do corpo. Nós vamos optar por encontrar as componentes de ômega relativamente ao sistema de eixos que gira junto com o corpo. Depois, um exercício simples permite determinar as componentes de ômega relativamente ao sistema de eixos fixo no espaço x, y, z. Em geral, a expressão do ômega em termos de suas componentes relativas ao sistema que gira junto com o corpo, é mais útil para as aplicações à dinâmica do corpo rígido, como nós veremos futuramente. Então vamos tentar encontrar componentes de ômega relativas ao sistema x', y', z', que é o sistema de eixos que acompanha os movimentos do corpo rígido. Então nós devemos fazer o seguinte, nós temos que encontrar as componentes desse primeiro vetor ômega-φ ao longo das direções x', y', z'. Veja o seguinte, ômega-φ é o vetor velocidade correspondente à variação do ângulo φ. Portanto, a magnitude de ômega-φ é φ ponto. E, como φ é uma rotação em torno do eixo z, então, em relação ao sistema x, y, z, esse vetor ômega-φ tem as seguintes componentes: 0 na direção x, 0 na direção y e φ ponto na direção z. Lembre-se que, por definição de velocidade angular, né, o vetor velocidade angular é a taxa de rotação, φ ponto, vezes o vetor unitário que aponta ao longo do eixo de rotação. Mas para nós passarmos, isso aqui são componentes da velocidade angular ômega-φ relativamente ao sistema x, y, z. A matriz que leva do sistema x, y, z para o sistema x', y', z' é aquela matriz dos ângulos de Euler, AE, que, para relembrar, é o produto dessas três matrizes aqui, B, C, D, nessa ordem. B, C, D. Então, para nós passarmos para as componentes do vetor relativamente aos eixos x', y', z', temos que aplicar a matriz de transformação que leva desse sistema de eixos para o sistema de eixos ligado ao corpo rígido. Se nós usarmos a expressão dessa matriz, que é uma matriz muito grande, mas o produto, como é que esse vetor tem os dois primeiros elementos iguais a zero, o resultado final fica simples
e é dado pelo seguinte. Agora nós repetimos o procedimento para o vetor ômega θ. Então, ômega θ, x', ômega θ, y', ômega θ, z'. Vamos ver quem é o vetor ômega θ. Ômega θ é um vetor que é o produto de θ ponto pelo vetor unitário ao longo do eixo de rotação. Mas θ ponto é uma rotação em torno de xi ou x'linha, tanto faz. Então, na base x'linha, ao longo dos eixos x'linha, etalinha, zetalinha, aqui, já que estamos usando essa notação, aqui são as componentes no sistema x, y, z. No sistema de eixos x'linha, etalinha, zetalinha, como θ é uma rotação em torno do primeiro eixo, do eixo xi, ou x'linha, que dá no mesmo, esses eixos são idênticos, então suas componentes são θ ponto, 0, 0. Aqui era uma rotação em torno do terceiro eixo, por isso que só a terceira componente é diferente de 0. Aqui é uma rotação em torno do primeiro eixo, portanto são essas as componentes ao longo desses eixos de rotação. Mas para nós passarmos desse sistema x'linha, etalinha, zetalinha, para o sistema final x', y', z', temos que aplicar a matriz B. Então, essa é a expressão das componentes de ômega θ na base x', ao longo dos eixos x', y', z'. Usando a expressão que nós já conhecemos da matriz B, e estudar o seguinte. Finalmente, devemos encontrar as componentes ao longo dos eixos x', y', z' de ômega psi. Mas vamos olhar a definição do ângulo psi. Psi é um ângulo de rotação em torno do eixo zeta', que é a mesma coisa que o eixo z'. Então a velocidade angular associada a esse ângulo psi é igual a psi ponto vezes o vetor unitário ao longo do eixo de rotação, que é o eixo z'. Então isso já dá diretamente as componentes de ômega psi ao longo dos eixos x', y', z'. Então isto aqui, estas componentes são, como a rotação em torno do terceiro eixo, as componentes são 0, 0, psi ponto, já ao longo dos eixos x', y', z'. Finalmente, nós temos que a componente do vetor velocidade angular na direção x' é a soma das componentes na direção x' de cada um desses vetores, ou seja, é φ ponto seno de θ, seno de psi, mais a componente x' daqui, mais 0. Ômega y' é a soma das componentes de ômega φ, ômega θ e ômega psi na direção y'. Então, φ ponto seno θ cosseno de psi mais, ou melhor, menos θ ponto seno de psi. E, finalmente, a componente na direção z' é esta, mais esta, que apenas por uma questão de estética eu vou escrever como psi ponto mais φ ponto cosseno de θ. Então, estas são as expressões das componentes
da velocidade angular instantânea de um corpo rígido em termos dos ângulos de Euler e das velocidades associadas aos ângulos de Euler.